Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Gratidão pela sua vida, por gentileza tome o seu assento. Estou recuperando a minha garganta, senão eu poderia continuar cantando com vocês aqui mais um tantão, como diz o mineiro. Que bom que você compareceu. Nós começamos pensando e falando sobre construir hábitos saudáveis. Eu acho que um dia só não foi suficiente, por isso avançamos para a parte 2. A parte 2 foi um tanto quanto bem marcante, porque a parte 1 trouxe para nós um plano de fundo, onde nós começamos a estruturar alguns conceitos que são fundamentais dentro da área científica, tudo alinhado dentro da palavra. Mas na parte 2 nós tivemos a oportunidade de fazer uma enquete, onde vocês tiveram a oportunidade também de participar, e que somaram muito. Fez toda a diferença discutirmos sobre esse tema, não pensando sobre uma ótica de quem está apenas palestrando, falando o que pensa, o que imagina, mas construir um sermão dentro da realidade que estava presente no público. E o que foi bastante interessante para nós na semana passada é que a nossa enquete, eu gostaria que jogasse aqui só para a gente lembrar. A nossa enquete, ela teve a seguinte pergunta: você faz diariamente uma alimentação saudável com horários e tabela nutricional equilibrada? 18% disse sim, 82% disse não. A segunda pergunta: você pratica alguma atividade física regularmente, mais de 3 vezes por semana? Eu vi que o pessoal está bem, né? Não tem quase ninguém sedentário, entendeu? 41% está treinando, está praticando atividade física, 59% ainda não. Você, pode voltar. Você tem um bom hábito de leitura, ler mais de 5 livros por ano? Aí 23% diz que sim, 77% diz que não. Nós identificamos então um ponto crítico. E o nosso ponto crítico estava onde? Na alimentação. E nós fizemos uma conexão, porque dentro da construção de hábitos saudáveis, nós temos ali um valor que é importante observar, que é a recompensa, é o ganho. Essas coisas nos impulsiona a fazermos de maneira instintiva, a gente faz no impulso. Então, comer é muito bom. E aí, quando nós fomos dar uma calibrada, nós decidimos entender o seguinte: bom, já que 18% das pessoas elas não estão se alimentando tão bem, 41% está treinando legal, e nós temos aí um percentual de 23% das pessoas que estão lendo, então vamos ver o que o povo quer, já que é para construir um hábito saudável. Então nós perguntamos assim: em qual desses hábitos você acredita que tem o pior resultado? Alimentar, atividade física e leitura. Aí 35% veio para a alimentação, 29% ficou na atividade física e a leitura 36%. Aí eu pensei assim: eles estão fazendo uma pegadinha comigo, porque o trem estava todo bagunçado e agora equilibrou. E aí estão querendo me deixar sem base. Eu falei, vou fazer a mesma pergunta de uma forma diferente. E aí eu perguntei, pode passar, se isso for importante para você, qual desses 3 hábitos você deseja desenvolver? Alimentar, atividade física e leitura. E aí, falei, vocês pensam que eu sou bobo? Os 18% que comem mal foram simplesmente, dentro de uma técnica muito prática de análise de comportamento, pegos literalmente pela boca. Porque eles continuaram dizendo o seguinte: pastor, eu como desse jeito e eu gosto. Eu não quero mudar isso. Em contrapartida, os 41% ficaram ali equilibrados. E onde nós tínhamos 56% que poderia, deu quase nada de diferença, ó. Veio mais 4% para cá, dizer, mais 4% dos 56% falaram assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou querer também fazer atividade física. E o restante falou: eu vou fazer atividade física, estou comendo bem, estou confortável, estou feliz. Para que eu vou fazer atividade física? Nem pensar. E aí a leitura permaneceu ali nessa faixa. E o que nós descobrimos com isso? Que é importante você entender. Dentro do que nós estamos falando nesses dias, existem alguns fatores que são fundamentais. O nosso texto
base para a construção de hábitos saudáveis, eu gostaria de fazer menção, né? Claro que é muito importante honrar a fonte. Eu quero que você entenda que a mensagem que eu estou ministrando durante essas 3 quinta-feiras, ela foi extraída de que maneira? Eu estudei o livro, li o livro é maravilhoso, muito bom. James Clear, ele trabalha sobre essa ótica, hábitos atômicos. Nós já falamos aqui que são pequenas atitudes que vão fazer a diferença. Ele fala assim, pequenas mudanças que geram resultados impressionantes. E ele ousa dizer isso aqui, olha, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Então, ao ler esse livro, eu pude observar algumas coisas que estão correlacionadas com a palavra, e aí eu fiz o seguinte, extraí o conteúdo do livro, trouxe alguns textos bíblicos, e estou aqui compartilhando com vocês essa realidade. Então é importante você entender que a base do propósito científico está nesse best-seller, que é um livro maravilhoso, mas nosso ponto de contato sempre vai estar correlacionado com a palavra. E o nosso texto de referência é Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24, que vai nos dizer assim, já que queremos construir hábitos saudáveis. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Entender como os hábitos funcionam é extremamente importante para que nós possamos fazer o quê? Essa transição. Mas o que ficou muito claro para nós também, e que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, é a respeito de como hoje vamos começar a falar sobre a construção de alguns hábitos novos e pensar sobre hábitos que nós precisamos abandonar, é muito forte olhar esta palavra, o que a palavra de Deus diz, e não aplicarmos isso no nosso cotidiano e querermos resultados diferentes. Por que eu estou te dizendo isso? A gente brincou um pouco com isso, mas essa é uma grande verdade. Se você deseja fazer atividade física, nós falamos aqui a respeito da média das 5 pessoas com que nós andamos. De maneira científica é comprovada que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Não é eu sair daqui para ir para casa. Pessoas que fazem parte do seu convívio. Eu quero que você se lembre o seguinte, no último churrasco, essas pessoas estavam lá. No seu último passeio, elas estavam lá. No seu último alguma coisa, elas estavam lá. Essas pessoas, elas, junto com você, elas chegam numa média. E aí o que é importante você entender, olhando, observando de maneira bem assim, rasa, sem profundidade essa ótica. Nós identificamos aqui que tem um problema ainda mais grave, que aí um cientista trouxe uma evidência dizendo o seguinte, que nós podemos ser afetados até pela 3ª geração de amigos. Então nós não somos transformados apenas pelas 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Se eu tenho um amigo que tem um hábito que não é saudável, mas está próximo de mim, ele me influencia em 29%. E se esse amigo, eu tenho um amigo que não tem um hábito ruim, que tem um outro amigo que não tem um hábito ruim, mas esse tem um amigo com um hábito ruim, ele me influencia 11%. Então o negócio fica mais estreito. Então quando a gente olha para a realidade da palavra, Deus ele está muito certo quando ele fala conosco sobre o perigo das pessoas com quem nós andamos. E o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, essa palavra é muito poderosa. Não vos enganeis. Ele está dizendo assim, olha, deixa de ser bobinho. Para de fazer cara de paisagem, que não estou falando com você, e que não vai dar em nada, que está tudo bem. Presta atenção. Não se faz de besta não, moço. As pessoas com quem você anda, se elas forem boas, elas vão te influenciar para o bem. Se elas forem más, elas vão te influenciar para o mal. Por quê? Porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Ela vai tirar a carga do valor. Ela vai fazer com que você seja vendido, com que você se venda. Ela vai fazer com que você perca a sua estrutura, a sua base que te mantém firme. Essas más companhias vão te minar. Elas vão dizer, não tem problema, qual problema? Eu faço, fulano faz, vamos embora junto, dá um trago aí. Toma só um copinho. Você vai ficar de cara, vai ficar de bobeira. Para com isso, rapaz, a festa tá massa, bora curtir. Todo mundo tá indo, só você que não vai.
Consegue entender? Então essas realidades, elas são muito gritantes e elas são graves se nós não observarmos. Por quê? Porque em algumas circunstâncias da sua vida, talvez você não consegue, não está conseguindo trazer boas referências para você, e você não está observando o meio. O que é importante você começar a analisar? Eu quero te trazer uma palavra de sabedoria, porque de repente você vai pensar assim: pastor, então vamos lá. Observando esse texto, olhando as pessoas que estão comigo, então eu vou simplesmente abandonar essas pessoas, esquecê-las, elas não têm valor, elas não servem para nada, e é isso que eu faço? Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia está dizendo assim: você precisa escolher sabiamente as suas companhias. Você precisa escolher com quem você anda, quem anda com você. Você precisa observar os lugares onde você frequenta. Quais são os ganhos que você vai ter lá, o porquê você vai naquele lugar, o porquê você vai deixar de ir. É você analisar os riscos observando a palavra. E queridos, não tem nada de ruim. Olha, se você está sentado nessa mesa com essas 5 pessoas e você já percebeu que quem está puxando a média para cima é você, e que as outras 4 pessoas jogam a sua média para baixo, talvez está na hora de você sentar numa mesa onde você é o menor. Para quê? Para que com esse resultado excelente que você tem, você se envolva com pessoas que têm um resultado melhor do que o seu, e elas te puxem para cima. Mas essa é uma escolha que você faz. Pode observar, pessoas que estão envolvidas com problema, de fofoca, de intriga, são sempre as mesmas. Por que será? Você vai observar que uma pessoa se envolve com um problema de algo nesse aspecto, e aí quando você olha quem está andando com ela, pessoas que estão envolvendo com ela, seguramente vai cometer o mesmo erro, a mesma falha. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós que queremos avançar, precisamos tomar cuidado com a base. A Bíblia, para mim, é a fonte mais inspiradora. Deus, Ele teve esse zelo, esse cuidado conosco. E se eu e você, nós observarmos essa palavra, como nós vamos nos tornar pessoas melhores? Eu não sei se você já parou para dar essa analisada sobre essas questões, mas quantas vezes nós ouvimos coisas, aprendemos coisas e não praticamos? Por que será? Nós falamos na nossa base, no nosso primeiro dia dessa série, sobre o nosso sistema operacional. E eu usei aqui uma analogia entre o telefone celular, que você compra o telefone celular e ele vem nativo com o sistema operacional e com alguns programinhas ali que são dele. Mas que com o passar do tempo você vai fazendo download de outros programas, de outros recursos que você entende que é legal para você, e você vai fazendo, e você vai fazendo, e você começa a corromper o sistema. O sistema operacional, ele é incrível, e ele é importante você observar isso. Como é que você opera? Como é que você funciona? Quais são as suas realidades diárias? Quais são as suas crenças, os seus valores? Porque às vezes você chega na igreja e o seu sistema operacional está completamente corrompido. Queridos, a religiosidade, ela é como, para que você possa entender, algumas pessoas, quando começam a enveredar na fé, entenda, vamos trazer agora um sistema operacional virgem. Uma pessoa que até então não enveredou na caminhada da fé. E ela vai começar a conhecer Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. Se ela conhece Deus por meio de um tipo de religião, aquele sistema que era virgem, que não tinha informação, vai começar agora a fazer o quê? A receber, e o seu cérebro começa a fazer o quê? A armazenar essas informações, e agora você começa a ser regido por uma estrutura de crenças. Automaticamente isso começa a fazer parte da sua vida. À medida que essas crenças vão sendo imputadas, elas vão fazendo parte de você, elas começam a trazer valores, e esses valores são responsáveis pelas suas ações. Você agora começa a ser governado pelos seus valores. E isso começa a tomar conta de você de uma maneira que você não percebe. E de maneira hierarquizada, eles te governam. Por que existe tanto conflito? Porque alguém tem uma crença limitante muito fortalecida,
a respeito de algo, quando chega num outro ambiente, aquela crença limita e ela não consegue se desvencilhar daquilo. Logo ela consegue ter um olhar crítico acerca do que está na frente dela, ela começa a propor um certo tipo de julgamento, porque ela ainda não consegue elaborar, ressignificar aquilo, e às vezes não tem base. É por isso que nós temos que observar a palavra de Deus. É por isso que nós temos que olhar as coisas segundo a palavra de Deus, para que nós possamos ter um parâmetro, para não ficarmos tecendo julgamento sobre a fé dos outros, sobre a igreja onde as pessoas estão servindo, sobre o meio pelo qual Deus está operando e agindo no meio das pessoas, porque nós temos algumas limitações, e para isso, a gente precisa observar como é que está a nossa base, para que você não esteja dentro deste lugar, e você seja pior do que quem nunca entrou neste lugar. Consegue imaginar isso? O quão terrível seria isso? Você chegar diante de Deus, o apóstolo Paulo fala assim: eu prego o evangelho de tal maneira, e eu procuro ter o cuidado para que eu, pregando o evangelho, não seja reprovado por ele. E eu quero te dizer, diga-se assim de passagem, né? Vamos fazer bem leveza nessa fala minha. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa é a palavra de Jesus. E aí, com leveza na minha palavra, deixa eu te dizer, alguns dos nossos irmãos, naquele dia, vai se decepcionar, porque eles não observaram a palavra. E eles foram governados pelos seus hábitos, que foram construídos por um sistema gerado na sua família, numa cultura, num ambiente. Eles não deram crédito ao que a palavra diz, e aí automaticamente as companhias deles levaram eles para outros lugares. Entenda uma coisa. Talvez, só para você entender, você entrou neste lugar e você nem me conhece. E aí, como que é importante você observar isso segundo a luz da Bíblia? Porque a Bíblia está dizendo para você que entrou aqui pela primeira vez, nesse lugar: olha, meu irmão, não deixa ninguém te enganar não. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. E ela está dizendo para você o seguinte: então comece a observar com quem que as pessoas estão andando. E aí não fica assustado de eu te dizer, não, você entrou aqui pela primeira vez, talvez você nem sabia disso, mas essa galera toda, uma boa parte está andando comigo. Consegue perceber o quanto isso é grave? Você que anda comigo, você que ouve a minha palavra, você que observa, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, no versículo 7, observa os vossos pastores, atenta para a maneira deles viver. A Bíblia está dizendo assim: não seja enganado não, olha o caráter, a estrutura, a conduta. Você tem que ver o seu pastor no altar, mas tem que ver seu pastor ali embaixo, quando os problemas estão acontecendo. Você tem que ver como que ele resolve a vida dele, como é que é a conduta dele diante da sociedade, como é que ele lida com as relações, como é que ele lida com os conflitos, como é que ele administra a finança dele, como é que ele gerencia a casa dele, como é que ele se porta, o que a vizinhança fala do seu pastor. Se você entrar lá no condomínio onde tem 190 casas, o que as pessoas falam de mim? E aí, se você começa a perceber que no ambiente onde tem 190 casas, para mim, deixa eu te falar, já é um absurdo se uma ou duas pessoas falar algo ao meu respeito que está contrário a conduta. Se uma pessoa naquele condomínio falar algo ao meu respeito que está contrário à conduta bíblica, deixa eu te falar, para mim já é grave. Porque eu tenho zelo pela palavra. Logo, se eu errar, porque sou ser humano igual a você, observando a palavra, eu me arrependo, vou lá e me reconcilio com quem quer que seja. Eu falo isso para você com experiência. É importante você entender isso. Então você que entrou aqui, que está entendendo essa ótica, escuta. Antes de você pisar onde eu estou tirando o pé, antes de você começar a me imitar, procure saber quem é que eu estou imitando. Procure saber quem é que está acima de mim, qual é o meu modelo mental, qual é o meu comportamento, qual é a minha fala, qual é a minha conduta, para que você também não seja enganado por mais uma pessoa. Talvez você pode pensar que eu estou aqui para te enganar, mas talvez você nunca observou o pé das pessoas, para onde elas estão indo e o que elas estão proporcionando para você. Quando a Bíblia vai falar conosco a respeito desse cuidado com as bases, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente,
para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda uma coisa. Eu não sei se você já ouviu em algum lugar, mas é muito vergonhoso, e o que eu quero que você entenda é que isso não foi uma invenção, não. Em algum momento, na história do cristianismo, a igreja que se chama cristã, o povo que é conhecido como crente, em algum momento deu um péssimo exemplo e um mau testemunho no que diz respeito a um princípio ético, no que diz respeito à sua conduta para com a alimentação, e começou a cometer ações que, segundo a própria palavra, a palavra condena como sendo um ato de glutonaria. Quando você vai realizar um evento como esse que nós estamos realizando, tivemos um evento hoje com os nossos voluntários, foi um evento maravilhoso, e aqui, enquanto eu fui comprar o material, quando eu cheguei no local para comprar os materiais, e aí, a média que você utiliza para fazer um churrasco saudável é em torno de 300 a 400 gramas quando você serve um buffet com arroz, uma farofa, uma salada. Se você tem um complemento, é saudável que você ofereça em torno de 400 gramas de carne, de proteína, levando em consideração que 280 gramas de proteína numa alimentação, dentro de uma dieta equilibrada, aí os nutricionistas de plantão que sabem, uma carga de 280 gramas de proteína boa é saudável, é suficiente. Depende da sua proposta alimentar e todo o conjunto que está ali. Mas você sabe o que aconteceu ao longo das histórias? Eu fui bem, porque eu sei como é que a gente ia passar o tempo, e eu me baseei por 600 gramas de carne. Para que vocês pudessem não ser glutões, mas para que vocês pudessem comer, repetir, ficar tranquilo, não ter aquele desespero na fila, vai acabar, não, fica tranquilo, vai lá com calma. O almoço estava maravilhoso, gratidão por essa equipe que nos serviu, o churrasco estava divino, maravilhoso, muito bom, foi tudo muito agradável. Mas o que eu quero entrar nesse X da questão com você é que, infelizmente, as pessoas dizem assim: crente não bebe, mas escuta, isso é uma vergonha. Em algum lugar, alguém, e que foi seguido por uma massa, colocou esse rótulo por causa de um péssimo comportamento. Você sabe o que acontece? Todo mundo fala assim: todo pastor tem que ser barrigudo. Eles falam que pastor tem que ser barrigudo. Eu acho que eu não vou me tornar pastor, não. Para muitas pessoas, quando me vê, as pessoas falam assim: você é pastor? Eu falo: sou. Aí olha para mim assim, como ele diz: cadê a barriga? Eu estou lutando contra ela, porque ela vem me visitar, é alimentação. Mas o que eu quero te mostrar, você já parou para imaginar? Nós não podemos nos amoldar a esse padrão do mundo. Nós temos que ser bons exemplos. Queridos, eu estava no hospital, lá passando mal, agora recente. Eu sabia que era a minha vez, eu também estava doente. Mas tinha um cara tão ansioso, desesperado, ele queria entrar na porta de qualquer jeito. Mal abrir a porta, ele queria entrar, e ele ia passar na minha frente. Até a Larissa estava lá, encontrei com a Larissa. Lugar horrível de se encontrar pessoas, tá? Porque se você está no hospital, passando mal, e de repente você encontra um irmão também sentado lá, quer dizer que o negócio não está bem, não é só para você não. Mas graças a Deus, superamos, vencemos, foi uma virose. E aí aquele sujeito desesperado. Aí eu virei para a Larissa e falei: Larissa, deixa ele, eu sei que é minha vez, mas ele já viveu mais do que eu tenho mais dias nessa terra do que ele, deixa ele, não vou brigar por causa disso não. Eu podia perceber nele, e se ele não era mais velho do que eu, ele está acabadinho, viu? Porque estava feio o negócio do lado dele. Aí para quê? Olha como é que as pessoas fazem. Ei, peraí, ô irmão,
Eu também estou aqui, cara, estou passando mal, qual é? Senta ali. Não, eu contei quem eram as pessoas, eu sei que é a minha vez. Aí você vai passar na minha frente? Ah, para cima de mim, estou aqui desde tal hora. Aí você começa a buscar as coisas. Para quê, queridos? Sabe para que essas coisas acontecem? É para que no reino espiritual, Satanás fala bem assim, vamos lá. Bota o sujeito lá na frente e vê qual é a conduta do seu pastor. Eu amo a palavra. Porque em Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu não vou me enredar, eu não vou ficar preso na teia, nas artimanhas do diabo por causa de um péssimo comportamento. Eu quero ser aprovado por Deus. Então, quem quiser passar, que passa. Eu tenho que dar um bom testemunho. Quando nós olhamos para essas questões, qual é a mudança da sua mentalidade? Qual é o padrão? Você vai seguir qual o padrão? Para você construir e viver, ter essa realidade de hábito. Esse sermão não é fruto da tarde que eu li hoje. Não é fruto do que eu li na quinta-feira passada. Não é fruto do que eu li na outra quinta-feira. Isso aqui é consequência de uma história de quase 30 anos de cristianismo. Então, quando eu pego um livro quanto esse, a essência que está em mim me dá discernimento para falar assim: eu entendo isso na luz da palavra. Eu sei onde a Bíblia diz sobre isso. E aí eu vou lá estruturar. Mas por quê? Porque no dia 18 de abril de 1997 eu entreguei minha vida para Jesus e eu entendi que Ele era tudo para mim. E que a Tua palavra era lâmpada para os meus pés e era luz para os meus caminhos. E eu decidi andar nessa direção, construindo esse novo hábito. Lâmpada para os meus pés é para que eu não tropece em coisas que estão aqui, sabe, no meu dia a dia. Mas ela é luz para o meu caminho, é como um farol que me dá amplitude para que eu possa avançar. É isso que o salmista estava dizendo. Então não é simplesmente vai ali, não, é uma vida. E Deus quer fazer a mesma coisa com você. Aquele que começou a boa obra na minha, na sua, nas nossas vidas, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Porque esse é o propósito dele. Então, quando nós olhamos para essa realidade e não nos amoldarmos, vamos dar uma analisada na estrutura. Você quer colocar um hábito novo aonde? Em que lugar? Porque Jesus, com a sua sabedoria divina, andando entre nós, ensinando aos seus discípulos, trazendo observações de crescimento, de maturidade para nós, Jesus falou assim: olha, presta atenção nessa dica master que eu vou dar para vocês. Vocês querem fazer uma coisa nova. E aí essa coisa nova vocês querem colocar numa estrutura velha, que é vocês, nos seus maus costumes, nas suas más companhias, nas suas vãs maneiras de viver, e vocês estão achando que vai dar certo. É assim que vocês querem fazer? Pois bem, presta atenção. Mateus 9, 16 e 17. Ninguém vai pegar um pano novo para remendar uma roupa velha. Entende? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Semelhante ao remendo, rompe a roupa e faz maior ainda a rotura. Se o buraco era de 5 centímetros e você vai colocar 8 centímetros de pano para cobrir, o rasgo vai virar de 8 centímetros. Agora você decide colocar 10 centímetros de diâmetro, 20 centímetros de diâmetro e só vai rompendo. Ele vai dizer assim: olha, ninguém deita vinho novo em odres velho. Aliás, você vai romper e entorna-se o vinho e você perde os dois. Quando nós paramos para observar essas questões, nós temos que ter cuidado. Porque não é possível você ter as duas coisas e não é saudável. Em algum momento você vai perder. Então, às vezes você pensa assim: mas eu quero construir novos hábitos. Pastor, eu quero ser um cristão, eu quero estar firme na igreja, eu quero ser fervoroso, eu quero ser um exemplo para as pessoas, mas eu quero continuar andando com as pessoas. Eu quero ir no bar beber, eu quero, sabe, sair com os amigos para balada, e no domingo eu quero vir para a igreja. Deixa eu te explicar, não vai dar certo. Ou você vai continuar sendo o que você é, ou em algum momento você vai se converter e você vai se transformar em um cristão. É princípio básico. É muito básico isso. Então, quando nós olhamos para essa realidade, eu quero que você entenda.
Qual o novo hábito que você quer construir? Para a construção desse novo hábito, o que você vai precisar de abrir mão? Se você quer ter um hábito de leitura, você vai ter que fazer uma gerência melhor do seu tempo. Talvez é menos tempo no Instagram, talvez é menos tempo numa série, sabe? Talvez é menos tempo não fazendo nada. Algumas pessoas até imaginam que é assim, eu jogo futebol, e futebol já basta, já é atividade física. É um bom começo. Mas você precisa ter uma disciplina para que você possa criar. Eu não faço musculação para que eu possa ter um corpo escultural. Não é esse o meu propósito. Mas eu faço musculação para que a minha estrutura física me dê condição de envelhecer com saúde, ter longevidade. Eu não sei se você sabe, mas esse corpinho que está aqui já quebrou a bacia em 4 partes, tem o ligamento dos 2 joelhos estourados, 2 costelas estouradas. E o que está me mantendo de pé é o cuidado que eu tenho com o meu corpo. As expectativas de que talvez eu poderia não andar, a minha família sabe o quanto foi difícil, a quantidade de dor que eu tive que enfrentar para que eu pudesse fortalecer a minha musculatura, para que eu pudesse ficar bem. Hoje eu consigo correr, hoje eu consigo treinar, e eu sei, no dia que o médico falou para mim assim, olha, você só precisa entender uma coisa, se você não fortalecer a sua musculatura, você ainda bem jovem, vai começar a usar muleta, vai declinar para a cadeira, e em algum momento, você vai ter dificuldade de locomoção. O que você acha que eu quero? Sabe o que acontece com alguns de nós? É que às vezes você percebe que o seu corpo, ele está gritando. Talvez você esteja obeso, talvez você esteja com sobrepeso, talvez você não esteja nessa situação, mas você esteja sedentário, à beira de um infarto, e você não está dando conta disso. A sua saúde mental não está legal, porque você não está ocupando a sua mente com coisas boas, você não está lendo coisas que são agradáveis, você não está estudando sobre coisas agradáveis, você não está se expondo a sua mente a coisa agradável, só a tragédia, só a coisa que definha você, e você não está percebendo o mal que isso está te fazendo. Algumas escolhas a gente tem que fazer, e a proposta do James Clear é, começa pequeno. Eu fiz 3 dicas para semana passada. Alguém fez uma delas? Tem alguém que fez? Nem lembra, tá vendo? Quem se habilita a falar, eu fiz essa, pastor? Qual que é? Qual foi que você fez, Gi? Começou a caminhar? Palma para Gisele. Maravilha. Quem mais? Quem fez alguma? Levanta a mão, lá atrás. Bárbara, você fez o quê? Palmas para a Bárbara, começou a ler. Maravilha. Cadê? Denise, peraí, Denise. Alimentação melhor? Palma para Denise. Você também? Oh, meu Deus do céu. Isabela na academia. Olha, palma para Isabela. Gente, preste muita atenção. Você sabe o que eu estou fazendo aqui? Tornando o hábito social. Porque essa é uma das evidências para você sustentar o hábito. Isso é uma evidência. E aí o que ocorre? Quando nós olhamos para... Até aqui está tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Está dando para a gente chegar lá? Beleza? Então vamos lá. Olha que o apóstolo Paulo vai nos dizer assim, olha... Ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 1. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele traz uma afirmação agora. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, porque é segurança para vocês. Ou seja, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Porque eu sei que isso é saúde para vocês. O que a gente precisa entender? É que nós ouvimos, até que um dia a gente pratica. Quantas pessoas vêm na igreja várias vezes e Jesus não, Jesus não, Jesus não, Jesus não, Jesus não, não, até que um dia ele, rapaz, o Espírito Santo de Deus vai ministrando, ele fala, por que eu estou dizendo não para Cristo? E ele toma a decisão. Já parou para pensar o quanto a igreja seria monótona se nós tivéssemos essa lógica de que só pode falar de Deus uma vez? Porque Deus é tudo. Se nos privassem de falar de Jesus, das maravilhas de Cristo,
Como que a igreja seria monótona? Porque Jesus é maravilhoso, Ele é tudo. Ele fez na minha vida, está fazendo na sua, vai fazendo na pessoa que está do seu lado e naqueles que ainda virão. Então nós não nos cansamos de falar dessas maravilhas, desses feitos. Agora olha que coisa linda, o apóstolo Paulo, falando ainda aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 ao 14, ele fala assim: irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás de mim, e eu avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando o seguinte: eu sei para onde eu tenho que andar, eu tenho uma meta que ela é atômica. Todos os dias eu faço uma ação, todos os dias eu faço uma ação, eu fico firme, eu ando nessa direção, eu sei para onde eu estou indo, eu vou chegar lá. E aí entenda, para uns é perder peso, para outros é ganhar peso. Não importa qual é a situação, isso requer atitude, que tem que também ser assistida. Você não pode simplesmente pensar, vou fazer de qualquer maneira. Se você precisa emagrecer, você precisa saber o quanto, você precisa procurar um médico, você precisa ter um incentivo. Às vezes um bom incentivo, sabe o que é? Quando o médico fala, ó, você está morrendo, tá? Às vezes esse é um bom incentivo, porque a pessoa não se dá conta que ela está à beira do infarto. Aí quando ela infarta, ela para lá no hospital e o médico fala, ó, a partir de hoje você não pode comer carne vermelha, a partir de hoje você não pode tomar cerveja, a partir de hoje você não pode fumar cigarro, a partir de hoje você não pode isso. Aí a pessoa fala, lascou, agora acabou a vida aí. Era só o que eu sabia fazer. Entende? Tem que ter um equilíbrio. E nós temos que observar isso. O apóstolo Paulo ainda vai dizer algo aos Filipenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 11. Ó, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me em qualquer circunstância. Aí vamos lá. Para as pessoas que gostam de comer e comer e comer, porque comer é bom mesmo, gente. O prazer da degustação, da alimentação é maravilhoso. A alimentação é tão forte que, só para você ter uma ideia, na nossa fase, quando nós ainda estamos nos identificando, lá na nossa primeira infância, nós somos tão, o nosso instinto pela alimentação é tão forte, que nós enxergamos a nossa mãe como um objeto. Ela é nada mais nada menos do que um objeto. A nossa atenção está no seio da mãe, porque a gente quer, ó, sugar, mamar. E quando dá fome, se não der mamar, a gente chora, faz pirraça, chora. A mãe é um objeto só para servir. Entende? Essa é uma realidade, isso é um instinto, e isso se desenvolve. Se a gente não passar por essas fases da nossa vida de maneira saudável, a gente chega lá na frente e a gente fica preso nela e os resultados são terríveis. Entenda, nem todo mundo que está com sobrepeso é só por causa da alimentação. Às vezes você pode ter um problema endócrino, às vezes você pode ter um problema na tireoide, às vezes você pode ter algum outro tipo de disfunção hormonal, mas que você precisa fazer o quê? Pesquisar, procurar um especialista para poder saber qual é a sua realidade e aí alinhar isso à sua estrutura, porque talvez essa disfunção que você possa ter, alinhada com o seu, a galera que vibrou aí, os amantes da tireoide, a minha tireoide, alinhada com a disfunção hormonal, você tem o quê? Uma disfunção chamada sedentarismo, preguiça, sabe? Acomodação. E aí a matemática é muito simples. Vai somando, meu filho, não tem jeito não. Você tem que queimar mais caloria do que você coloca para dentro, porque senão a matemática, o saldo vai ser positivo. Se a nossa conta corrente fosse dessa forma, a gente estava eleito, estava feito. Mas é aprender a fazer essa gestão. Então é importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo está falando, olha, quando eu tenho escassez, eu já aprendi a lidar com isso. Para eu e você, para nós que estamos acostumados a comer, se faltar comida, você não vai ficar sem. E o nosso organismo, ele faz a gestão desse processo. Ele vai segurar as energias para que você não faleça. Então a alimentação no tempo normal, apropriado, ela é adequada. Como algumas pessoas fazem uso do jejum intermitente para um propósito. Então existem várias coisas, mas o que você precisa entender não é ficar sem comer, porque você quer, sabe, aquela beldade toda, quer ter aquele corpito dessa maneira. Não, você precisa ter saúde. Você precisa se preocupar com a sua saúde.
É isso que é importante. E o apóstolo Paulo fala assim, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Entende? Não importa a circunstância, não importa a situação. Ele está dizendo assim, eu tenho equilíbrio. Eu sei fazer essa gestão. Mas nós não costumamos fazer isso. Então, pensando dessa maneira, o que você tem dito para você mesmo que tem dificultado a construção do seu novo hábito? Quando eu vi essa abordagem do James Clear aqui, eu falei, gente, neurociência, psicologia e a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Se nós não tomarmos cuidado com o que nós falamos, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos morrer ou vamos gerar vida. E aqui é interessante porque Provérbios 13, 2 e 3 fala assim, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. E aí olha o que James Clear fala aqui. Você precisa acreditar no tipo de comportamento que você está gerando por meio das suas palavras. Porque um comportamento negativo começa com um pensamento e com a fala negativa. Temos histórias que contamos a nós mesmos que são úteis ou inúteis, mas também temos histórias que contamos a nós mesmos que são prejudiciais ou faz bem. Ele vai ressaltar o seguinte: o que você costuma dizer para você? Exemplo: eu tenho um desejo forte por doce. Ai, sou eu. Entendeu? Chocolate lá em casa, meu bem, você me permite? Entrei no supermercado com a minha esposa, fazendo compra, compramos as coisas. Ela foi lá na Cacau Show, comprou uma barrinha, comprou não sei o que, isso, aquilo, outro. E ela entrou no carro, sentou, está lá me esperando. E eu, irmãos, faço a compra, guardo as coisas no carro, boto tudo direitinho, arrumei o porta-mala, fechei, entrei no carro, liguei o carro, olhei para o lado, ela comendo, já tinha um papelzinho, outro ali. Liguei o carro, estacionamento, pip, 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 pip. Fui embora, parei no sinal e ela está comendo. Falei, gente, em algum momento ela vai falar, você aceita? Irmãos, eu tenho um desejo forte por chocolate. Eu cheguei em casa, irmãos, quietinho na minha, descarreguei o carro, porque eu sou desses. Descarreguei o carro, botei os negócios lá. Passei na cozinha e ela tá. Eu não comi um pedaço. Aí eu fui falar isso com ela depois, falei, meu amor, quanta insensibilidade, sentei do seu lado, você comeu. Ela falou assim, se você queria era só pedir. Aí, gente, eu sou péssimo com instruções, eu odeio matemática. Eu não consigo lembrar o nome das pessoas. Eu esqueço as coisas. Eu não consigo fazer isso. Isso é difícil para mim. É você dizendo ao seu respeito. Escuta, se você acredita isso sobre você, o que a Bíblia diz? Tal como o homem imagina na sua alma, assim ele. Se você acredita isso ao seu respeito, como que Deus vai mudar? Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo largar isso, eu não consigo parar com isso, eu não consigo parar com aquilo. E aí você vai se prendendo, você vai se afundando, se afundando, se afundando, e aí você não consegue chegar no resultado que você pensa que quer, mas no fundo você não deseja ele. São detalhes, são histórias que nós contamos para nós mesmos. Então, amados, eu vou resumir 5 tópicos em 6 a 7 minutos no máximo para nós encerrarmos aqui. Temos 10 minutos para encerrar. Começar pequeno, foi aquela dica que eu dei para vocês na semana passada, é o primeiro tópico. Nós precisamos nos apegar a esse
pequeno detalhe. Olha o que o livro de Jó, capítulo 8, versículos 6 e 9 vai dizer: se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o reestabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Preste atenção. Se você está preso em qualquer uma cadeia, em qualquer um hábito, em qualquer um vício, em qualquer uma situação que você acha assim, gente, eu não consigo, seja íntegro, justo, verdadeiro, assuma isso. O que a Bíblia diz assim, assuma, eu preciso mudar. E depois afirma, eu quero mudar. Olha o que o versículo 7 vai dizer: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Quando você começa os primeiros pequenos, mínimos passos, é o início da jornada de um sucesso, de prosperidade, de alcance de objetivos. E aí olha só, pergunte às gerações anteriores, veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de sombra. Está falando o seguinte, olha, você precisa acreditar nessa palavra, no que Deus pode fazer e no que você é capaz, porque Ele também preparou você para isso. Quantas pessoas vivem essa experiência, porque essa palavra dá certo para um, e outros pensam que não dá certo, porque o seu sistema está corrompido. São um conjunto de fatores, as pessoas com quem você anda, elas não facilitam. Queridos, esse negócio de toda vez que sai do culto e comer hambúrguer no final, não é saudável. Mas você anda com gente que fica louco para o culto acabar, vai comer o culto, comer o hambúrguer, comer o culto. Comer o culto não, né? Esperando o culto acabar para comer o hambúrguer. Vem para o culto pensando assim, eu tenho que comer um hambúrguer. Vem para o culto, eu tenho que comer hambúrguer. Entenda, de vez em quando dá uma variada. De vez em quando, olha aqui para você entender. Preste muita atenção. Em alguns momentos eu saio daqui com a minha esposa e com os meus filhos, nós vamos para casa. Vamos para casa, juntos. Chegar em casa, tirar a roupa, sentar em volta da mesa, fazer alguma coisa juntos. Saudável, descansar, dormir, conversarmos entre nós. Porque quando nós saímos daqui depois do culto, com várias pessoas, nós não estamos em família. Os meus filhos não estão me aproveitando, a minha esposa não está me aproveitando. Eu não estou aproveitando os meus filhos. Isso vira uma rotina, um ciclo vicioso que não é saudável. Então, de tempos em tempos, vamos sair, vamos ter comunhão. Mas tem que ter, sabe, consciência. Experimenta de vez em quando comer uma salada. Gente, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Depois você fala, por favor, você vai numa lanchonete aqui, vai você e sua esposa, você vai pagar R$30, 30 e poucos reais em um lanche, ok? Eu vou dar um exemplo para você muito simples. Você consegue ir em uma casa maravilhosa e você pedir uma salada de R$60, com salmão, ou quem sabe com frango, num prato tão generoso, bem servido, que você come, você e a sua esposa. Você pede outro prato, coloca ali, aí você pega uma água com gás e um limão, ou quem sabe um suco de laranja sem açúcar, ou um outro suco qualquer sem açúcar, e você vai ter uma refeição maravilhosa, num lugar maravilhoso, que não é igual você comer. Não estou diminuindo as hamburguerias, porque a hamburgueria faz parte da juventude, do dia a dia, do cotidiano, mas todo dia não é saudável. Mas a gente não consegue transicionar isso. Lembra na semana passada que eu falei que tinha me esperando um monte de pastel? O irmão fez isso comigo e deu problema. Então essas questões são os detalhes. Crie um sistema de recompensa que te lembra o que você precisa fazer. Nós falamos aqui, bota o despertador para tocar, observa ele, deixa ele vibrar, o que ele vai te dizer. Se beneficie disso, veja o que você gosta e coloque acrescentar alguns pequenos ganhos. Quando eu estava reconhecendo, parabéns, isso dá resultado, isso faz a diferença. Às vezes eu me pego falando sozinho, eu falo comigo, queridos, isso não é loucura não. Eu falo, cara, top, é isso aí, venceu mais um dia. Eu falo comigo. Quando eu acerto um negócio que foi muito, como diz os jovens aí, foi muito louco, foi muito massa, foi top, foi maneiro, foi show, eu falo, cara, você é incrível,
Porque eu sou capaz de reconhecer isso nos outros e não vou ser capaz de reconhecer em mim. Tem gente que só consegue, sabe, se posicionar se o outro reconhecer. Eu sei o meu valor, mas eu tomo muito cuidado para eu não dizer de mim mesmo ou para mim: puxa, você é muito burro, viu? Porque eu não sou. Puxa, você é muito tonto, viu? Porque eu não sou. Puxa, você é muito atrapalhado, viu? Porque eu não sou. Palavrinhas básicas: eu sou todo desastrado, eu sou toda desastrada. Tu dizes: eu não sou. Desconstrói isso. E aí nós vamos observar o seguinte, olha, Colossenses 3, 23 e 24: tudo que vocês fizeram, façam de todo o coração como para o Senhor, e não apenas para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a herança, e a Cristo o Senhor é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. A nossa recompensa vem de Deus. Precisamos acreditar nisso, acompanhar o progresso. Você precisa acompanhar o progresso. Vai na academia hoje, qual é o progresso de amanhã? Dor. Primeiro progresso da academia é isso: você foi na academia, chega em casa, está doendo, está dando certo, ou está dando errado se você estiver fazendo exercício de maneira errada. Mas o primeiro progresso é dor. Com o passar do tempo vai mudar. Toma cuidado com essa ideia de que número de roupa tem de 0 a 100. O importante é comer, porque roupa tem todos os números. Para com isso. Toma cuidado. Ao invés de você ficar se adaptando, já foi para o próximo número, já foi para o próximo número, já foi para o próximo número. Deixa eu te falar, eu já cheguei no 48. Mas hoje eu estou com a calça 44. Entende? Eu já pesei 112. 112. Nós fomos brincar de kart outro dia, eu estava pesando 100 quilos. Falei, gente, eu não quero ficar acima dos 90, dos 2 dígitos mais. Para isso eu faço uma alimentação e eu faço uma atividade física. Para minha altura, 100 quilos está de boa? Nem tanto. Porque a gente tem que ter esse cuidado. E aí o que nós precisamos observar é: acompanhe o progresso. 1 Timóteo 4,15: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Seja diligente na Bíblia, na palavra, na oração, na sua alimentação, no cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, no trato com a sua família. E às vezes você tem que envolver o processo todo. Se é alimentação, a família tem que estar envolvida. Se é atividade física, a família tem que estar envolvida. Seus amigos têm que estar envolvidos. Senão você está chamando para ir para a academia, ele está te chamando para fazer um churrasco. É claro que a gente vai para o churrasco. A academia fica parada lá, o churrasco não é todo dia. E aí assim vai. Entende? Então é importante nós tomarmos cuidado com isso. Tornar social, construir hábitos atômicos pode ser mais fácil quando você torna social. Eu gosto de pessoas aí: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí é onde eu falo: não tem problema nenhum. Se você treina com alguém, se você vai para a academia com alguém, você já tem um facilitador, que aquela pessoa passa na sua casa e te chama. Você quer ver quando eu comecei a treinar? Eu treinava com um amigo, e aí quando estava chovendo, e eu falava assim: hoje ele não vai passar aqui, está chovendo, ele não vai. Aí daqui a pouco o que acontecia? Ele me ligava: mano, você não vai não? Eu falei: bicho, está uma chuva que você não está vendo chovendo não. Tá doido, rapaz, a gente vai de carro lá dentro da academia, não chove não. Até que eu construí esse hábito. Entende? A gente tem que ter esse detalhe. O hábito saudável de você, de forma decente, que algumas pessoas vão lá na academia, treina, tá pago, fiz um treino, postar o tênisinho, indo andar, postando a sua caminhada. Isso é tornar social, é você trazer evidência para as pessoas dizer: estou fazendo. Agora tem amigos que no dia que você não postar, falam: cadê o tênisinho? Cadê a caminhada? Porque são esses amigos que vão te ajudar. Aí você fala: estou esperando você para ir comigo, vamos embora. E é importante nós fazermos isso. Hebreus 12:1, eu falei aqui, nós estamos sendo observados o tempo inteiro e temos que ter esse cuidado. Não menos importante, use um empilhamento de hábitos saudáveis. Não é apenas uma coisa. Você pode cuidar da alimentação, você pode sim fazer atividade física, você pode ter lazer, você pode ter leitura, e você pode ter trabalho, você pode organizar tudo isso. A Bíblia vai nos dizer assim, ó, Eclesiastes 11:6: plante de manhã a sua semente, e o mesmo ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois vocês não sabem o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então esse negócio de você falar assim: eu já fui na academia hoje,
Então eu posso folgar na alimentação. Entende? Já que eu treinei de manhã, eu posso comer à vontade. Coma bem de manhã, treina de manhã, coma bem à tarde e vá embora. E escuta uma coisa: tira da sua agenda, da sua linguagem, do seu vocabulário, da sua mentalidade, esse negócio de que sexta-feira é dia do lixo, porque o seu corpo é templo do Espírito e você não deve ingerir lixo. É uma vergonha de usar essa. Hoje é dia do lixo. Eu não como lixo. Entende? Se você vai comer um alimento com a gordura mais saturada, você sabe que você está comendo um alimento com gordura mais saturada. Mas você não está comendo lixo. Lixo é quando você olha e você vê, infelizmente, um ser humano revirando para pegar resto imundo e de coisas, porque tem uma necessidade para comer, e nós não precisamos disso. Nós somos abençoados por Deus. Nós podemos escolher o que vamos comer. Então devemos fazer as nossas escolhas certas. Nós somos abençoados por Deus. Nós temos boas companhias e devemos escolher pessoas certas para andar. Devemos influenciar pessoas para estar conosco. Nós somos abençoados por Deus. Devemos fazer gestão da nossa mentalidade para lermos coisas que são saudáveis para a nossa mente, para a nossa alma, para a gente poder avançar. Espero ter compartilhado com vocês, contribuído, e que esses episódios possam ter feito, pelo menos, no mínimo, vocês pensarem sobre a construção de novos hábitos. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé.